pessoal, vamos lá, mais uma etapa do nosso livro, O Coração do Artista? Vamos começar orando. Pai, obrigada por esse dia, por esse momento, e nós pedimos humildemente que o Senhor esteja falando ao nosso coração, que o Senhor esteja nos dando um coração pronto para lidar, especialmente com as críticas, que o Senhor nos dê um coração obediente, um coração sensível à Tua Palavra, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nosso capítulo de hoje é super delicado, fala lidando com críticas. Ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta de ver aquilo que a gente faz, aquilo que a gente muitas vezes se empenha com tanto esforço, alguém colocando defeitos ou criticando ou avaliando. É muito difícil realmente. E o autor começa contando uma história interessante de uma igreja em que tinha um rapaz que trabalhava no som e que ele era super dedicado, estava ali toda semana tal, e de repente chegou alguém muito mais assim, com uma visão melhor, mais competente do que ele, e que começou a dar dicas para ele. E ele ficou muito chateado. Ao invés de ele receber aquela dica com alegria, ele recebia aquilo com muita frustração, com desânimo com relação àquelas críticas, né? E começou a haver um desentendimento entre eles, mas ele não falava, ele só ficava de cara feia, chateado, né? Começou a ficar grosseiro com as pessoas, e falar que o equipamento que não era bom, que ele era competente, essas coisas assim que muitas vezes acontecem, né? Acho que em toda igreja, em todos os lugares, principalmente quem mexe com som, com microfone, com mesa de som, isso tudo é muito complicado. Então, diz que o que aconteceu é que chegou ao ponto dele ficar tão irritado, tão chateado, e ele falava assim, puxa, se não fosse o meu trabalho, isso aqui não acontecia. Se não fosse o meu trabalho, olha aí, esse povo não valoriza. Então ele começou a tomar a coisa muito pessoal. E um dia, diz que durante o culto, alguém deu um sinal, que um microfone ou alguma coisa não estava funcionando, ele simplesmente desligou a mesa de som e foi embora. Então, é o extremo, né, da sensibilidade. Nós temos que tomar muito cuidado com relação a críticas, porque ou nós precisamos entender o limite daquilo, nós não podemos ficar também só criticando o trabalho dos outros, sem disposição de ajudar. Vamos pegar o exemplo do nosso grupo de louvor. Você ia gostar, vamos pegar um instrumento, o teclado. Você ia gostar de alguém ficar falando, olha, o teclado tá assim, o tecladista tá assim, o tecladista ou o teclado criticando o tempo inteiro, e a pessoa não ter, então venha participar com a gente, não vou. Então venha nos ajudar, não vou. Só quer criticar. Então a gente não ia gostar. Nós não gostamos de ser criticados por pessoas que não se dispõem a nos ajudar. A crítica só pela crítica não vai nos ajudar, mas nós precisamos ter esse bom senso. Quando eu vou fazer uma crítica, eu estou disposto a ajudar? Eu estou disposto a participar? E aí o autor fala o que acontece quando nós não estamos abertos a críticas. Em primeiro lugar, a gente cria uma postura defensiva, né? Nós ficamos muito sensíveis e deixamos que aquelas coisas venham assim nos afetar de uma forma muito aguda. Nós não podemos ter esse espírito defensivo, porque esse espírito defensivo muitas vezes é causado e reflete um coração que está cheio de medo, um coração inseguro, um coração orgulhoso, com deficiência até mesmo de educação, né? Porque as pessoas criticam que o outro é tão grosseiro que é uma falta de educação. Ou então um coração teimoso mesmo, sabe aquele cabeça dura que não aceita a crítica de ninguém? Do jeito que eu faço que é bom, do jeito que eu faço que é certo, não intrometa no meu trabalho, não aceita. Então nós temos que tomar esse cuidado. E ele fala de alguns perigos dessa postura defensiva. O primeiro perigo que ele fala é que nós podemos nos tornar pessoas alienadas dos outros, ou seja, nós vamos ficando isolados, porque ninguém gosta de conviver com gente que não aceita crítica, que é difícil
a comunicação, que estão sempre na defensiva, tudo que você fala, não é assim, muitas vezes não deixa nem você terminar a frase. Não tem gente assim, que quando você vai criticar, ele não deixa nem você terminar a frase, o que você ia falar. Geralmente nós evitamos esse tipo de pessoas, que a gente olha assim, nossa, ela se fere muito facilmente. Ou então, não adianta falar pro fulano. Não adianta, não vai mudar, não vai aceitar e não vai assumir o erro. Então a pessoa vai ficando sozinha. Segunda coisa, o perigo dessa postura defensiva é ela nos mantém longe da verdade, da realidade, né? Essa postura muitas vezes nós queremos evitar de enxergar o que nós realmente somos. A verdade nos ajuda a sermos pessoas melhores e muitas vezes nós não queremos ouvir essa verdade. Terceiro perigo, ela nos impede de nós sermos e produzirmos tudo aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos e que nós produzíssemos, né? Porque uma crítica e uma avaliação pode nos melhorar, pode nos ajudar. E aí ele fala que a gente precisa tomar uma postura para facilitar esse convívio, né? Tomando o ofensivo para si vai dificultar esse convívio. Então, algumas coisas que a gente precisa, alguns cuidados que nós precisamos tomar para não tomar essa crítica como pessoal, né? Nós precisamos manter, às vezes, por esforço, desejo de manter a fachada, que tá tudo bem, que tá tudo ok, a gente começa a não comunicar que aquilo tá nos chateando, que tá nos machucando, e aí a gente começa a viver uma mentira. Então, nós não podemos ficar mantendo a fachada, falando que tá tudo bem quando não está, que vai para o ensaio, vai participar daquele grupo falando que está tudo ok, quando lá no seu coração aquilo não está resolvido. Eu tomei aquela ofensa para mim e não estou aguentando, não estou dando conta de dividir aquilo, mas ao mesmo tempo eu estou deixando que aquilo atrapalhe o bom andamento. Eu preciso me dominar meu coração, pedir para o meu coração e ser humilde, porque só quando nós temos um coração humilde, que é dominado pelo Espírito Santo, trabalhando em nós, que nós vamos de fato realizar aquilo que o Senhor quer que nós realizemos. Entende como funciona? Quando eu tomo um negócio para mim, quando eu tomo a crítica como pessoal e não trato com a pessoa, eu vou deixando aquilo crescer e impeço que o Espírito Santo trabalhe. Meus queridos, quando nós estamos ali em grupo, apresentando, ministrando, servindo, fazendo alguma coisa para o Senhor, nós precisamos estar com o nosso coração limpo. Nós não podemos ficar chateado com um, com o outro, ficar olhando e falando, ai, cara chato, pessoa chata, guardando mágoa. Então nós precisamos ter um coração humilde para não afetar o trabalhar do Espírito Santo naquilo que nós estamos realizando. E nós precisamos responder bem às críticas, às avaliações, né? Uma pessoa muito respeitada pode amar o que a gente faz, e uma pessoa também muito respeitada pode odiar o que a gente faz. E aí, como é que a gente lida com isso aí, com essa diferença? Nós precisamos olhar para a crítica e para a avaliação como uma amiga, e não como uma inimiga, né? A crítica pode ser um agente de Deus para nos fazer crescer. Então nós precisamos olhar para ela não como como uma ameaça, como uma inimiga, mas muitas vezes a gente precisa assumir que o verdadeiro inimigo pode ser a nossa própria postura defensiva, né? De não aceitar que ninguém critique o que a gente faz, o nosso trabalho. Então, a crítica tem que ser olhada com muita maturidade. Eu acho que muitas vezes falta isso, maturidade, né? E ele diz que nós precisamos responder à crítica com graça.
A Bíblia fala que nós devemos ser tardio para irar, tardio para falar, e muitas vezes na hora da crítica nós nos esquecemos disso, né? Nós precisamos perguntar a nós mesmos, será que o que essa pessoa está falando, será que não é verdade? Será que isso não está acontecendo? Será que não dá para melhorar? Será que não dá para mudar? E ele diz que para isso, nós precisamos ter discernimento, né? Nós precisamos filtrar. Nem toda crítica é feita com sensibilidade. Tem gente que não sabe criticar. Tem gente que já chega assim, com os pés no peito mesmo, né? Arrebentando com a gente. Então, tem gente que não sabe criticar. Então, aprenda a ouvir a crítica e não o modo como as pessoas fazem essa crítica. Eu sei que é difícil. Às vezes a maneira como a pessoa fala conosco nos machuca, nos fere, nos dá vontade de desistir, a gente quer desanimar de tudo. Mas nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, me dê maturidade. Me dê maturidade para ouvir essa crítica sem ficar na defensiva. Me dê maturidade para ouvir essa crítica sem me sentir excessivamente ferido, né? E aí ele fala, tem um espírito receptivo ao ensino. Isso é muito importante, né? Reconhecer que a gente precisa sempre melhorar. Nós podemos e precisamos melhorar. Aprender a engolir o nosso orgulho, aprender a ver que tem pessoas que realmente estão falando a verdade e que querem nos ajudar e que podem nos ajudar e reter o que é bom e deixar o resto para lá. Vamos olhar e falar assim, nossa, essa crítica, isso aqui é importante para mim, isso vai me fazer crescer. Então eu vou reter o que é bom e o que não é bom, o que não é legal, eu vou deixar para lá. E aprender a lidar com as falhas graciosamente. É um outro ponto que ele trabalha. Não há problema em falhar. Todos nós falhamos. Não existe nenhum grupo de louvor que, por melhor que seja, que fala, nossa, nunca falhamos. Olha, esse cara, o Warren, é um cabeça, nossa, espetacular em tudo que ele faz. O grupo dele é excelente e ele conta vários momentos em que eles falharam como grupo, que eles erraram, perderam o ritmo, se perderam mesmo depois de ensaio. Então falhar não é o problema. O problema é não admitir a falha. Ou o problema também é deixar que aquela falha nos impeça de seguir adiante. Então nós precisamos aprender a dizer sim, eu errei. Não foi de propósito, mas eu errei. É tão mais simples, né? A gente falar assim, ai, desculpa, eu errei. Do que a gente ficar inventando desculpa e jogando a culpa no outro, e a culpa é do equipamento, e eu não entendi o que você falou. Então é muito mais fácil, muito mais simples a gente falar, eu errei, me desculpa, não foi de propósito. Mas a gente também tem que olhar para um outro lado. Se esse nosso erro se reflete uma falta de preparo, aí a gente precisa se corrigir, mudar e melhorar, né? Outra coisa, você é bom companheiro de trabalho? É uma pergunta que ele fala. Você é um bom companheiro de trabalho? Ele dá o exemplo de um pianista na igreja dele que disse que era assim, uma sumidade. Mas diz que o cara não era só uma sumidade naquilo que ele fazia, mas ele era espetacular no relacionamento. Ele era flexível, ele era amigo, ele ouvia críticas. Ele era um homem que todo mundo gostava de trabalhar com ele, não só por causa da técnica que ele tinha, mas por causa do coração. Por causa da flexibilidade, por causa da maneira como ele sabia viver e conviver com as pessoas. E a pergunta que a gente deve se fazer, será que eu tenho sido uma boa companheira para as pessoas que trabalham comigo? Será que eu tenho sido um companheiro agradável para as pessoas que trabalham comigo? E aí outro ponto, fazendo críticas. É uma maneira de criticar, mas às vezes as pessoas usam maneiras de criticar que nos destroem. E nós temos que tomar esse cuidado também. Quando a gente for fazer alguma crítica, fazer essa crítica sem destruir o outro.
O que faz com que a crítica seja positiva é a maneira como nós a comunicamos. Muitas vezes o que eu quero falar realmente faz sentido, é certo, é legal, mas a maneira como eu comunico aquilo fere, machuca. Então, se a crítica não for oferecida com amor, ela pode fazer mais mal do que bem. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Dê a sua avaliação, olhe o todo e depois critique um ponto ou aquilo que você acha que precisa ser criticado. Essa é a dica que ele nos dá. Então, nós temos que olhar primeiro o todo, ao invés de ir direto ao ponto que não funcionou. E tentar ver naquilo ali que as pessoas estão fazendo algo positivo. Muitas vezes nós somos muito cruéis e nós nos esquecemos das pessoas que trabalham conosco, nos ajudam, criticamos tanto, não vemos nada de positivo. E ele fala algo que me chamou muita atenção, que nós devíamos, no mínimo, agradecer, dizer, olha, muito obrigada por você achar tempo na sua agenda para servir. Muito obrigada por isso. Isso é uma crítica positiva. Por mais que a pessoa esteja errando, por mais que a pessoa não esteja respondendo aquilo que nós gostaríamos, no nível que nós gostaríamos, nós precisamos reconhecer que essa pessoa está se dedicando tempo, dedicando atenção, dedicando do vigor dela, daquilo que ela pode para abençoar. Então precisamos ter cuidado com o tipo, com a maneira que nós criticamos, né? Evitando exageros, tipo assim, nossa, foi tudo uma droga, não prestou, foi tudo horrível, foi horrível. Ou então assim, fulano é espetacular, maravilhoso, só ele ou só ela que sabe fazer. Esses exageros são horríveis. Nós não gostamos de ser comparados e nós não vai fazer bem esse tipo de exagero, né? Declarações extremas, ele diz, geram, no geral, reações extremas. Então, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas declarações, evitar comparações, porque isso pode ser muito negativo. E aí, por fim, ele fala sobre perdão, que nós precisamos aprender a perdoar as pessoas que talvez nos feriu. Você já foi ferido por alguém numa crítica? Você fica guardando e olhando para aquela pessoa a vida inteira. Nossa, fulano aquele dia falou isso de mim. Fulano aquele dia criticou a maneira do meu trabalho. Nós precisamos aprender a perdoar. Guardar esse rancor pode ser muito mais prejudicial para a nossa vida do que as palavras que a gente ouviu de alguém. Nós não podemos controlar o que os outros vão dizer a nosso respeito, mas nós podemos controlar a maneira como nós vamos responder essa crítica. Isso é uma coisa muito pessoal. Eu posso controlar o que o outro vai falar do que eu faço? Não, não posso. Mas eu posso controlar a maneira como eu vou responder a essa crítica. E Deus pode usar pessoas para estar trabalhando no meu coração essa questão, né, do perdão, da humildade, de ouvir, e Ele quer que nós nos submetamos a Ele para que Ele restaure a nossa alma. O nosso problema muitas vezes é muito mais assim de coração do que de performance. Nós precisamos tratar primeiro do nosso coração. E ser defensivo com o pecado, muitas vezes eu tenho um coração orgulhoso e sou muito defensiva, não reconheço isso só vai trazer prejuízos maiores ainda para a minha vida, para a minha caminhada. Não podemos negar um problema de pecado que talvez esteja acontecendo na nossa vida. Seja o pecado do orgulho, seja o pecado da soberba, seja algum outro pecado que esteja ocorrendo na nossa vida e nós negamos, isso não vai nos ajudar. Nós precisamos trazer à luz, porque gasta mais energia a gente ficar tentando esconder o nosso pecado, gasta mais energia eu fingir que eu estou bem com alguém do que eu ser verdadeiro e confessar diante dessa pessoa e confessar diante de Deus o que eu estou sentindo. Então nós não podemos deixar que o orgulho abafe o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu sei que é complicado, meninos, trabalhar com essa questão de críticas, né? Não é fácil lidar com isso.
mas nós podemos pedir para o Senhor nos dar um coração humilde e reconhecer que até nas críticas nós somos moldados e somos trabalhados pelo Senhor, e precisamos estar dispostos a ouvir essa crítica e usar essa crítica a nosso favor e não contra a gente. Vamos orar? Pai, por favor, nos ajude a ter um coração que seja humilde, disposto a ouvir as críticas, que nós estejamos prontos para mudar o nosso comportamento, se necessário for, que nós possamos ter quebrantamento para reconhecer os nossos erros, reconhecer que tem pessoas que fazem melhor do que a gente, sempre haverá pessoas que fazem aquilo que nós fazemos de uma maneira melhor, que nós tenhamos humildade nisso e que possamos não ouvir essas críticas como uma afronta pessoal, mas que nós possamos usá-la para o nosso crescimento, para servirmos ao Senhor com excelência. Nós pedimos um coração humilde, e se há algum pecado escondido no nosso coração, alguma coisa na nossa alma que tem impedido de nós oferecermos ao Senhor o perfeito louvor, perfeita adoração, um serviço que agrade o coração do Senhor, nós pedimos nesta hora que o Senhor nos abençoe para que possamos ter força de trazer isso à luz e consertar e nos arrepender. Queremos viver para a honra e glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.